Comentário importante sobre essa última pesquisa da XP Investimentos, que teve uma pergunta lá falando sobre se a pessoa, o eleitor, se identificava como sendo de direita ou de esquerda. Esse aqui eu acho que é o segundo vídeo que eu estou gravando sobre essa pesquisa da XP, essa última que saiu, que eu acho que não foi nada bom para Ciro Gomes, foi boa para Lula e não foi ruim para Moro, mas eu acho que o Moro tem algumas dificuldades para serem enfrentadas se ele quiser realmente ser candidato em 2022. Se o Ciro Gomes realmente quiser ser candidato, porque agora está com um burburinho aí de que ele colocou em suspensão, se ele quiser realmente ser um candidato, ele precisa entender isso aqui muito bem, senão ele vai se ferrar, vai conseguir os 10% que tipicamente ele consegue, e eu acho que isso aqui é muito importante. Beleza? Vamos lá? Então, uma coisa interessante nessa pesquisa é que foi feita essa pergunta se o eleitor, se considerava sendo de esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita ou direita. E o que apareceu aqui é uma coisa que recorrentemente aparece nesse tipo de pesquisa. A parte do eleitorado que se identifica como sendo de direita é bastante significativo. E pelo que eu estou lembrado, posso estar equivocado, mas pelo que eu estou lembrado, isso aqui não é um fenômeno do Bolsonaro. Se não me engano, isso daí acontece desde a época Lula. Se você for pegar aquele livro lá, Os Sentidos do Lulismo, do André Singer, você vai ver que tem uma parte muito grande do eleitorado que se considera como sendo de direita, que é um eleitor mais conservador dos rincões do país e de regiões do interior mesmo, não precisa ser necessariamente os rincões do país, mas cidades do interior paulista, interior desses estados, que se consideram como sendo conservadora. E essa parte do eleitorado vota em peso quando necessário no PT. Ou seja, o PT conseguiu muito parte desse eleitorado, que não é um eleitorado tipicamente muito ideológico, ele tem uma ideologia meio difusa. Coisa que eu tenho argumentado é que esse eleitorado vai votar com mais facilidade em Lula do que, por exemplo, em Dória. Uma coisa meio estranha, mas eu acho que é verdade, beleza? Então, uma coisa muito interessante aqui é que se a gente for pegar o eleitorado brasileiro que se considera como sendo de esquerda e de centro-esquerda, é bastante pequeno, em torno de 24%. Se você for pegar o eleitorado brasileiro que se considera como sendo de centro-direita ou de direita, já está maior, já está aproximadamente 35%. Ou seja, existe muito mais eleitorado aqui na direita, e a direita não é necessariamente o que os intelectuais entendem como sendo direita. É isso que é uma coisa importante da gente entender. A gente tem que entender por que a pessoa se considera de direita. Assim como a gente tem que entender por que a pessoa se considera de esquerda. E não esses discursos extremamente rasos de a esquerda defende o pobre. Raso, muito raso. Beleza? Então, existe uma parte muito grande aqui do eleitorado que é mais à direita do que à esquerda. E se pode perceber aqui que se isso daqui fosse o voto que migraria necessariamente para o Bolsonaro devia ter muito mais voto do que tem. E não é verdade. Isso porque muita gente não se identifica com nenhum desses termos ou não sabem ou não responderam, 32%. Aproximadamente um terço do eleitorado nem sabe se classificar aqui, nem que seja de maneira difusa. Então, existe um filão eleitoral muito maior aqui na direita do que na esquerda, porque essa parte aqui da esquerda provavelmente já está meio que fechada com o Lula e com o PT e vai ser muito difícil de você conseguir diferença muito significativa de voto nesse eleitorado de esquerda. Por isso, entre outros, eu vejo como um erro do Ciro Gomes falar que se considera um cara com seno de centro-esquerda. Cara, sério mesmo, cara? Para de falar isso, sabe? Se você quer ser um candidato sério, você tem que não só ter valores mais associados à direita, como você tem que parar de usar alguns termos que podem ser bem complicados, porque boa parte do eleitorado não vai gostar de você se definir como sendo de centro-esquerda. Primeiro porque são poucas pessoas que se consideram de centro-esquerda. Segundo, você já tem um histórico muito associado ao PT e ao Lula, então tente se desvincular desse tipo de associação ideológica. É muito melhor você vir para cá, mais à direita do que ao centro, se você quer ser um candidato sério e tirar o Bolsonaro do segundo turno e ter chance de ganhar do Lula no segundo turno. Porque você vai ver que, tipicamente, boa parte desse eleitorado que se considera de direita vai votar no Lula no segundo turno muito antes de votar no candidato tucano, porque é o pessoal que pelo menos vê no Lula uma pessoa muito mais sincera e muito mais pró-Brasil do que uma pessoa, um Mauricinho do PSDB, que parece uma coisa muito anti-povo.
povo, popular, isso daqui não é necessariamente coisa de esquerda, pode ser coisa de esquerda, pode ser coisa de direita. E tanto o PT quanto o Bolsonaro entendem isso muito bem. Você tem que tomar cuidado se você quer fazer uma candidatura forte, beleza? Então eu não sei se o Ciro Gomes vai querer ser candidato, mas provavelmente eu acho que ele vai sair candidato. Se ele quer fazer uma candidatura válida, ele tem que entender isso aqui muito bem, vir muito mais aqui para pessoal de centro-direita e de direita, que não necessariamente é o que, novamente, o que os intelectuais dizem que é ser de direita e centro-direita no Brasil. Ah, então a pessoa tem que ser pró-privatização. Não é isso que o pessoal considera como sendo de direita. O eleitorado não é. Talvez a bolha intelectual considere isso, mas o eleitorado não vê dessa forma. Beleza? Então, eu acho que se o Sérgio Moro também quer ser candidato, ele tem que vir muito mais para essa região de centro-direita e de direita, porque essa parte aqui do centro eu acho que vai muito fácil para o Lula, caso ele vá para o segundo turno. Isso aqui provavelmente é o pessoal meio limpinho dos grandes centros urbanos que tá louco de vontade de se apaixonar novamente pelo Lula, porque acha o Bolsonaro o anticristo e o Lula é só um cara que, pô, eu gostaria do Lula se ele fosse um pouquinho menos truculento. Então, fácil eles votam no Lula no segundo turno. Então, você tem que não só ir para o segundo turno, como ganhar o segundo turno. E eu acho que entender isso aqui é muito importante, beleza? Eu vou gravar um vídeo agora falando sobre esse recente problema que teve aí do Ciro Gomes com o PDT, e eu vou usar um pouquinho desses dados aqui para a gente argumentar que eu acho que foi muito arriscado o que ele fez, mas talvez ele consiga dar uma saída disso daí, beleza? Qualquer coisa comenta aí embaixo, dê uma olhada nessa última pesquisa da XP aí, eu acho bastante interessante, eu acho que ela é bastante o que a gente já entendia. Essa aqui foi uma coisa que eu não tinha comentado ainda, mas que eu acho bastante relevante. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.